Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galo, a razão do meu sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. No episódio de hoje vamos falar aí da semana passada, que teve algumas novidades aí de contratações do Atlético, né? Finalmente o Atlético contratou atacantes, com a chegada aí do Júnior Santos para a ponta direita e do Coelho para a ponta esquerda. E pela análise das partidas que o Galo fez essa semana, essas chegadas são extremamente importantes aí para o nosso futuro e, ao meu ver, precisa de mais. Mas vamos chegar lá depois, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Essa semana o Atlético jogou contra o Cruzeiro no sábado, no amistoso lá nos Estados Unidos, e no domingo jogou contra o Aimorés aqui pelo Campeonato Mineiro. Devido aí a situações de vida, como concurso público, eu não pude assistir as duas partidas completamente. Eu só pude assistir a partida do Atlético contra o Cruzeiro, o primeiro tempo e os 15 primeiros minutos do segundo tempo, e eu não assisti a partida contra o Aimorés. Por isso, sobre a partida do Aimorés, eu não vou fazer nenhum comentário, mas é só o resultado, né? Que o jogo terminou 0-0. Eu já imaginava que esse seria um resultado bem possível, o jogo terminar empatado, e particularmente até fiquei feliz porque a chance do Atlético perder esse jogo era muito grande e pelo menos não perdeu. Não tenho nenhum comentário a fazer sobre nenhum jogador porque não assisti a partida, mas vi aí que muita gente ficou decepcionada aí com a atuação do Robert, mas eu acho que não dá pra julgar, né, porque é uma partida só, ele pode ter ido mal mesmo, e ele tá jogando com jogadores que ele não vai jogar durante a temporada, né. Então, talvez quando ele estiver jogando aí com jogadores que ele vai jogar normalmente durante o ano, com jogadores mais qualificados, com mais experiência, ele possa desempenhar melhor, né? Jogar melhor do que ele jogou nesse jogo. Mas é só isso que eu vou falar sobre essa partida, porque eu não tive a chance de assisti-la. Mas falando sobre a outra partida, que foi a que eu assisti, no jogo contra o Cruzeiro, o Atlético entrou em campo aí no 4-3-3, com a nossa formação aqui básica, que muita gente já esperava, né? Com Everson no gol, Saravia e Arana nas laterais, na zaga Lianco e Alonso, no meio campo Gabriel Menino, Fausto Vera e Alan Franco, e no ataque, Hulk, Gustavo Scarpa e Bernard. Essa era a formação possível para essa partida, né? Já que o Júnior Santos e o Coelho foram só nem oficializados ainda, né? Eles foram contratados, mas ainda não foram oficializados. O único jogador oficializado de contratação é o Natanael, lateral direito, que entrou no segundo tempo. Infelizmente eu não tive muita oportunidade de vê-lo atuar. E, obviamente, ele não ia começar jogando nessa partida. Então, das opções que o Atlético tinha para entrar em campo, essa era a formação mais provável. O outro jogador possível aí de ser titular desse time, eu imagino que era o Alisson, mas ele está na seleção brasileira aí, de categoria de base. Então, esse era o time provável mesmo. E jogando contra um Cruzeiro aí, que é treinado pelo Fernando Diniz, era muito provável que o time fosse ser dominado em termos de posse de bola pelo Cruzeiro, né? Que é uma característica aí muito marcante do Diniz, e o Atlético perdeu essa característica. Era uma tentativa que o Milito tentava fazer com o time, mas com o Cuca certamente não seria assim. Então, durante aí grande parte do jogo que eu assisti, do primeiro tempo, a posse de bola teve em grande maioria com o Cruzeiro, mas que nessa partida em si não conseguiu assim criar nada muito, não conseguiu criar uma pressão em cima do Atlético. Teve uma boa oportunidade com o Gabigol, em que o Everson fez uma grande defesa, e durante a partida deu as chances de contra-ataque para o Atlético que todo o time do Diniz dá. Só que qual que é o problema? O problema do Atlético, e que eu fiquei muito feliz porque foi o problema que eu reparei assim grave do ano passado e que parecia muito grave nessa partida também, e foi um comentário que o Cuca fez. Então o Cuca percebeu que esse é um defeito do time, então certamente ele vai corrigir, que é o que o time não tem velocidade nenhuma. O time do Atlético é um time sem velocidade, sem pegada. Então o Atlético tinha as oportunidades de contra-ataque, mas não tinha ninguém para puxar essa bola e sair correndo. Então a gente tem o Hulk, que nessa altura da vida é um jogador um pouco mais lento, e a gente tem o Scarpa pelo meio, pela direita, como ele jogava o ano passado, sem também muita velocidade, sem a capacidade de driblar no 1 contra 1. E na ponta esquerda nessa partida tínhamos o Bernard, que, sim, o Bernard é um caso assim, parece aquele do filme do Space Jam, né, que os alienígenas roubam o talento dos jogadores. Parece que alguém roubou o talento do Bernard, e o que a gente está vendo ali é só
um espantalho, tipo assim, é um jogador assim completamente relevante, sem talento nenhum, que não consegue dar continuidade em nenhuma jogada, não tem mais velocidade, não consegue achar os jogadores com bons passes, não tem um bom chute, não tem absolutamente nada de bom que o Bernard traz em campo. O Bernard não consegue fazer nenhuma jogada, não consegue dar continuidade a nenhuma jogada, e ele tá aí, eu acho que quase 30 partidas depois do retorno e não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Então, a situação do Bernard é um pouco crítica. Eu já estou perdendo um pouco assim a paciência. Não sei se o Atlético deve insistir muito com ele. Eu acredito que o Coelho, se chegar, já chega como titular, porque é impensável um time que precisa de velocidade jogar com o Bernard como titular. O Bernard é um jogador que tem que ir entrando aí aos poucos, tem que aproveitar o Campeonato Mineiro, que é um campeonato aí com um nível bem baixo técnico, e ver se ele consegue recuperar a confiança, ver se a gente ainda pode contar com ele, mas eu acho que se no Campeonato Mineiro ele continuar com esse nível de atuação, acho que é até melhor dispensar, porque o problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora vai usar. E o Bernard hoje é um jogador assim completamente relevante e que seria melhor dar oportunidade para alguém da base, alguém que tenha pelo menos velocidade. Por exemplo, no elenco de hoje eu acho que o Cadu, que é um jogador extremamente criticado aí pela torcida pela falta de talento, é mais útil que o Bernard, porque o Cadu consegue correr, consegue se movimentar, consegue marcar, consegue gerar algum impacto dentro da partida. Hoje o Bernard não consegue gerar nenhum impacto na partida. É um jogador completamente relevante. Outra situação do time de hoje foi com o Gustavo Scarpa, né, jogando no centralizado, e isso deixou o Atlético com outro defeito do ano passado. Eu vou voltar um pouquinho mais falando do time sem velocidade no futuro, mas o outro defeito que o time tinha no ano passado com o Milito era que o time parecia manco. Parecia que o time sempre estava mais forte de um lado do campo do que do outro. No ano passado, o time ficava muito mais forte do lado direito, com a participação do Scarpa na ponta direita e do Hulk também, que sempre pendia mais pro lado direito. O time fazia muito mais jogada do lado direito, e quando chegava do lado esquerdo, não tinha ninguém para fazer nenhuma jogada. O Paulinho ia mais pro centro, e para a esquerda a gente só tinha o Guilherme Arana, que é o nosso lateral esquerdo, e ele não tinha ninguém para fazer nenhuma jogada. Então a bola chegava na esquerda e já tentava voltar a bola pro centro para depois ir para direita. Então o time parecia sempre manco, sempre mais forte do lado direito. Nessa partida ele pareceu mais forte do lado esquerdo, porque dessa vez o time tinha o Bernard e o Arana para fazer jogadas, mas no lado direito não tinha ninguém, porque o time jogou com o Scarpa tentando jogar um pouquinho mais centralizado, então ele não puxou muito para a direita, e o Gabriel Menino, que fez até uma boa partida, jogou mais como um homem de meio de campo, né? O Atlético jogou com 3 volantes, então o time continuou muito manco, só que agora do lado invertido. O que eu tinha falado no início, eu ainda acho que é o principal problema do time, era o principal problema do time do ano passado, e continua sendo o de hoje, que é o time sem velocidade. Enquanto o Atlético não resolver esse problema, o Atlético não vai ter nenhum futuro em nenhuma competição, porque o nosso time, ele deu uma enfraquecida, a gente não tá mais entre os 4 melhores times do Brasil, como a gente teve nos últimos anos, mas ainda é um time razoável que, se tiver um pouquinho de velocidade, conseguir jogar no contra-ataque e aproveitar esses contra-ataques, vai ser um time muito forte. Porque você tem o Hulk no comando do ataque, né? Que ainda é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, se você tiver aí um ataque rápido, que consiga criar jogadas com velocidade, e com o talento do Hulk, com jogadores de qualidade como Scarpa, você vai conseguir gerar boas oportunidades. Então, eu acho que o Atlético aí tem um potencial. A gente realmente não tá entre os melhores times do Brasil, mas o Atlético tem um potencial para evoluir. E, para mim, já nessa partida já mostra que com o Cuca o time vai ser mais consistente defensivamente. Eu espero muito isso. E eu acredito que vai ser, porque o Cuca, sim, é um técnico anos-luz melhor do que o Milito, né? O Milito como eu já disse em outros episódios, é o pior técnico que já passou pelo Atlético na história, pelo talento que ele tinha e a incapacidade dele de treinar o time era assim um absurdo. Então, com um técnico minimamente decente, já o time já mostra mais consistência defensiva, e eu acho que a tendência é só evoluir nesse sentido. Então eu acho que se o Atlético conseguir trabalhar bem essa coisa aí da velocidade, melhorar a defesa, se tornar consistente defensivamente e conseguir construir um ataque mais veloz, o time tem um potencial para evoluir. Eu acredito que os títulos de Brasileirão e Copa do Brasil são impensáveis nesse momento, mas aí a Sul-Americana e o Campeonato Mineiro, eu acho bem possível que o Atlético consiga fazer uma boa campanha, caso o time tenha esse objetivo, né? Porque durante os últimos anos que o Atlético disputou a Copa Sul-Americana, o Atlético sempre jogou
jogou a Copa Sul-Americana com desdenho. Então eu acho que se dessa vez eles jogarem com empenho, temos grandes chances aí de fazer uma boa campanha nessa competição. Falando sobre os jogadores aí individualmente, né? O Everson, o nosso goleiro, salvou o time com uma grande defesa contra o Gabigol, na parte que eu assisti. Dizem que ele fez outra grande defesa depois. O Everson é um goleiro muito bom com os pés, né? Na saída de bola ele faz uma diferença assim gritante, é muito assim, impressionante como ele é bom na saída de bola. Como goleiro em si, eu não acho que ele seja um goleiraço, mas ele é um goleiro acima da média, então com a defesa consistente, que eu acredito que o Cuca vai conseguir montar, o Everson, a gente está muito bem de goleiro, então ele jogou muito bem essa partida. Na parte que eu assisti, eu daria uma nota para ele de 8 de 10, né? Ele jogou bem, fez boa saída de bola e quando foi acionado, quando precisou dele, ele foi lá e conseguiu salvar o time de um gol do Gabigol, que seria a história perfeita para o outro lado, né? O Atlético perder esse jogo com o gol do Gabigol. Mas graças a Deus, o nosso goleiro foi lá e salvou a gente dessa pequena historinha que seria montada aí para início de campeonato. Nas laterais, a gente teve aí o Saravia, que fez uma partida aí que eu espero do Saravia. O Saravia é um jogador... Sim, é um jogador mediano, mas sim, muito consistente. Então o Saravia ele não costuma cometer muitos erros e também não costuma fazer muitas grandes jogadas ofensivas, né? Não é para isso que ele tá ali. Mas na parte de defesa, que é onde ele se destaca, ele jogou bem, é muito seguro. Então eu acho que é um lateral assim, muito útil para se ter no elenco. Em algumas partidas ele vai ser muito útil quando o Atlético estiver sendo muito pressionado. Eu acredito que com o entrosamento melhor no ataque, com pontas de mais velocidade, ele também vai poder participar mais do ataque. Eu acredito que ele vai ser muito útil no futuro. Para que eu assisti dele nessa partida, eu daria uma nota de 6,5. Uma partida muito segura. Do Saravia é um jogador assim muito consistente. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana. O Guilherme Arana, ele também teve uma partida mediana, mas é porque como ele é um jogador muito talentoso, a gente sempre espera mais dele. E ele não vem entregando isso há muito tempo, sabe? Ele vem jogando partidas bem fracas, bem medianas. E ele é decepcionante porque a gente espera mais. Porque do Saravia a gente não espera isso, então quando o Saravia faz uma partida mediana a gente fala, ok, parabéns. Agora, quando é o Arana, a gente fica um pouco decepcionado. Acredito que também seja difícil, né, criar jogadas atuando ali com o Bernard, pelo menos o Bernard de agora, que é um jogador assim completamente ridículo. Então eu acredito que o Arana também possa evoluir. O Arana parece aquele jogador também que precisa de incentivos mentais, sabe? Ele é um jogador que precisa criar uma historinha na própria cabeça para se sentir mais motivado para a partida, e quando isso acontece, ele se destaca muito. Com os jogos contra o Cruzeiro ele costuma fazer isso já normalmente, mas era um amistoso, então provavelmente ele não se interessou tanto pela partida e por isso foi mais uma partida mediana. Para ele eu dou uma nota 6 de 10. Para os zagueiros, vamos falar agora dos zagueiros. E o Lianco, começando pelo Lianco, o Lianco é um caso um pouco problemático, né? O Lianco, eu acho ele um bom zagueiro. Inclusive, eu acho que ele é o melhor zagueiro do elenco nesse momento. Mas essa coisa dele de raçudo e de jogar pra torcida, eu acho uma coisa completamente assim ridícula. É uma coisa assim totalmente para jogar pra galera e é uma coisa que só engana gente que acompanha futebol de maneira superficial. Só aqueles caras que assistem a partida ali de vez em quando e vão ver o zagueiro dando carrinho, batendo no peito, que vão se admirar com esse tipo de coisa. Porque ele só não foi expulso porque era um amistoso. Em um jogo de verdade, uma final de campeonato, ele teria sido expulso, ele teria complicado o time. E ele faz essa atitude várias vezes, em vários momentos ele parece que só vai complicar o time. Porque isso é uma coisa completamente inútil. Isso não faz diferença na partida. Esse negócio de dar carrinho, de ir lá, botar a banca, isso é só pra jogar pra torcida, isso não faz diferença nenhuma, gente. É irrelevante, entendeu? Então, ele é um zagueiro muito bom, eu acho que ele é realmente um zagueiro bom, mas ele precisa evoluir essa parte aí de querer mostrar pra torcida que é o fodão, que é o bravão. Eu acho que ele tem potencial pra pegar essa zaga direita aí, e vamos ver aí mais pra frente se ele melhora esse quesito. Eu acredito que não, e ele só vai atrapalhar a gente aí em partidas importantes, mas vamos ver como vai evoluir nisso aí. O outro zagueiro é o Júnior Alonso. Voltando um pouquinho, né? A minha nota pro Lianco na partida é 5 de 10, porque pra mim, se fosse um jogo que não fosse um amistoso, ele teria sido expulso. Então, pra mim, foi o pior da zaga nessa partida. O outro zagueiro é o Júnior Alonso, que fez uma partida mediana também. Eu daria uma nota dele 6 e 10.
Já dando a nota, porque o meu comentário sobre o Júnior Alonso é que o Júnior Alonso ele tem alguns momentos assim que me irritam muito. Às vezes ele quer surpreender o time adversário, ele vai lá na frente e tenta dar um bote de surpresa para ele roubar a bola e deixar o time numa situação ofensiva boa, porque ele roubou a bola lá na frente. Só que quando isso der errado, fica muito feio. Aconteceu isso nessa partida, ele tentou dar o bote lá na frente e o Cruzeiro teve um contra-ataque, acabou que não saiu nada, mas ele também fez isso contra o Flamengo e saiu o gol do Flamengo da final da Copa do Brasil. Então ele é um zagueiro assim que comete esses erros bobos porque ele quer fazer uma jogada especial. Eu acho que ele tem que tirar isso da mente dele. Ele não é esse zagueiro, assim, extra classe, igual eu acho que ele pensa e boa parte da torcida achou que ele fosse. Eu acho que ele é um bom zagueiro se ele faz o básico, o arroz com feijão. Ele tem que continuar com arroz com feijão. Ele não tem o talento para fazer jogadas assim extraordinárias. É melhor que ele faça sempre o arroz com feijão. Tirando isso, eu acho que ele vai ser útil. Com o Cuca eu tenho certeza que ele vai jogar melhor do que o ano passado. Foi um ano muito decepcionante, mas vamos ver aí como que vai sair. A dupla de zaga do Atlético tem esses dois problemas, né? É uma boa dupla de zaga, só que são dois jogadores que tem essa mente aí de que são especiais. O Lincoln por achar que é o fodão e o Júnior Alonso achando que tem técnica, que é capaz de fazer uma jogada especial. Então, se os dois jogaram arroz com feijão, o Lincoln parar de achar que é o fodão e parar de complicar o time com cartões bobos, e o Alonso parando de ir lá na frente tentando dar bote para surpreender o adversário. No meio de campo a gente tem aí o Gabriel Menino, que jogou muito bem, eu acho. Foi o melhor do meio de campo, na minha opinião. Minha nota para ele é 7 de 10. Eu acho que ele conseguiu roubar bolas boas ali no meio de campo, foi seguro, conseguiu fazer algumas jogadinhas ofensivas, tentar trocar passe. Então ele fez uma boa partida para ser a primeira partida dele com a camisa do Atlético. Não tinha muita expectativa nele, mas eu acho que nessa situação ele possa ser bem útil, principalmente por causa do outro jogador que eu vou falar no momento, que é o Alan Franco. O Alan Franco é um jogador, assim, muito curioso, eu acho, na minha opinião, porque ele tem esse... Quando você vê ele jogando, ele tem aquele sentido do motorzinho, né? Aquele jogador que corre o campo inteiro, que tá marcando, cobrindo todos os espaços. Mas, ao mesmo tempo, ele é completamente nulo no ataque. E ele não é o primeiro volante. Ele joga ali como o segundo homem do meio de campo, terceiro homem do meio de campo. Então, ele é um jogador que o Atlético precisava que participasse de maneira ofensiva. E ele não aparece no campo ofensivo. Então, ele é um jogador, assim, útil pro Atlético. Ele vai ser útil o ano inteiro, mas eu não sei se ele deveria ser titular. Talvez fosse melhor o Atlético pensar em contratar ali um segundo volante ou tentar usar o Gabriel Menino nessa posição ou qualquer outro jogador que consiga produzir mais ofensivamente. Esse é um dos problemas da saída do Zaratio, que era esse jogador, né? Um jogador ali muito bom na defesa e que sempre aparecia no ataque para fazer boas jogadas, sempre aparecia como homem surpresa, e o Atlético precisa desse jogador, e esse jogador não é o Alan Franco. Então, a ver aí o que vai acontecer com o Alan Franco. Nessa partida eu dou uma nota para ele de 6 de 10. Foi uma partida aí bem consistente, o time do Atlético nenhum, tirando o jogador aí de ponta esquerda que eu vou citar, ninguém foi mal, mas o Alan Franco, a essa altura do campeonato, a gente sabe que ele é isso aí, ele não vai evoluir mais, então, mesmo que ele seja um jogador útil, talvez o Atlético devesse pensar em contratar mais um volante aí. Para fechar o meio de campo, vamos falar de Fausto Vera, que fez uma partida boa também. Para ele eu dou uma nota 6,5. Fausto Vera, para mim, já se mostrou mais consistente que o Otávio. Então eu acho que faz muito sentido ele ser o titular. E eu acho que ele tá indo bem, tá evoluindo. Eu acho que a gente pode ainda continuar acreditando nele, nessa posição. Como eu disse, no Atlético, se quiser contratar volantes, pode contratar também, né? A gente não tá aí fechado nessa posição. Então eu acho que se o Atlético ver uma oportunidade de mercado, o Atlético poderia tentar buscar mais um volante, mas enquanto isso eu acho que o Fausto Vera é o dono da posição. Eu acho ele um jogador aí que está em evolução dentro do Atlético e mostra mais consistente que os outros da posição, então eu acho que o Atlético está indo bem aí. No ataque a gente tem aí o Gustavo Scarpa, que jogou mais centralizado, e a gente precisa ver mais partidas sobre isso. Nessa partida eu vou dar uma nota para ele de 5,5, porque ele não apareceu muito e talvez pelos jogadores em campo fosse difícil para ele realmente brilhar nessa posição. Então vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu acredito que para o Scarpa jogar mais centralizado, o Atlético precisa de velocidade nas pontas. Então eu quero ver o Scarpa nessa posição
quando o Júnior Santos estiver na ponta direita e quando o Coelho estiver na ponta esquerda. Aí a gente vai poder analisar bem o Scarpa nessa posição e ver se tem potencial para jogar o ano inteiro nessa posição. Se não, ele vai ter que ir para a ponta direita e ser reserva do Júnior Santos. Centralizado, tivemos o nosso herói da Marvel, o Hulk, que novamente foi um poço de talento nesse time. Vou dar uma nota para o Hulk de 7 de 10. O Hulk jogou bem, conseguiu pegar algumas bolas, gerar alguns ataques, vencer alguns 1 contra 1, mas não tinha ninguém para fazer jogada nenhuma com ele. Ele ficou muito isolado, é uma posição muito difícil para se jogar com essa escalação que o Atlético tava, mas eu acho que esse é o caminho pro Hulk jogar. É o Hulk jogar descentralizado, a essa altura da vida dele, com essa idade que ele tem, não tem como mais ele ser o ponta direita, ele tem que ser o centroavante mesmo, não voltar para marcar, fica lá paradinho no ataque, vencer as disputas e abrir espaço nas laterais. Então, essa é a posição que ele tem que jogar mesmo, e o Atlético talvez devesse, não sei, tentar alguma contratação para ser reserva do Hulk. Tecnicamente já temos o Davidson, né? Mas o Davidson é um jogador sim com características bem diferentes e vai ser usado em situações específicas, mas talvez seja muito difícil imaginar um jogador para ser reserva do Hulk. Então eu acho que dá para a gente ir levando um ano por enquanto dessa maneira. A gente tem posições muito mais carentes, né? A posição mais carente, inclusive, é a próxima, que é a ponta esquerda, que hoje jogou o Bernard, que, como eu disse, é o pior jogador do elenco. Hoje, o Bernard, para mim, a nota do Bernard é 3 de 10. O Bernard é um jogador, assim, que mais atrapalha do que ajuda. Ele é um jogador completamente inútil no ataque, na defesa, não cria nada, não tem velocidade, não ganha 1 contra 1, toma decisões erradas o tempo todo. Quando tem a chance de chutar, não consegue chutar forte, chuta em cima da defesa. Assim, é um jogador que mais atrapalha do que ajuda mesmo. E é a posição mais carente que o time tem hoje, porque o Atlético, tecnicamente, não tem nenhum ponta esquerda no elenco. Como eu disse, fechou com o Coelho, então vai ter um. E o Coelho já chega como titular, porque não tem condições do Bernard brigar posição com ele nesse momento. Como eu disse, para mim o caminho do Bernard é tentar recuperar a confiança no Campeonato Mineiro. E se ele não jogar bem no Campeonato Mineiro, continuar com 0 gols e 0 assistências, para mim pode dispensar. Porque o Atlético não é lugar de caridade. Se o jogador não consegue desempenhar nada em campo, não tem motivos para ele continuar tendo oportunidades. E se ele estiver no elenco, ele vai jogar, ainda mais com o nome que ele tem. Ele é um jogador histórico do Atlético, mas hoje ele é menos útil que o Cadu, menos útil que o Palácios. Então, essa é a posição mais carente do Atlético. O Atlético precisa de 2 jogadores aí. Tem especulações aí do Soteldo, e uma especulação que eu imagino que seja mais difícil, né, que é a do Bruno Henrique, e o Atlético precisava contratar um desses dois, Soteldo, Bruno Henrique, mais o Coelho, porque o Atlético precisa de 2 jogadores para essa posição, não tem nenhum nesse momento, e é a posição mais carente do elenco, e é essencial que o Atlético contrate jogadores para essas posições. Eu também acho que seria interessante mais um zagueiro e mais um volante, mas como eu sei que é um pouco difícil pedir isso para essa diretoria, se chegar mais um ponta esquerda e além do Coelho, já vai ser muito útil para o time. A ver o que vai acontecer aí no futuro, mas com o Cuca o time já apresenta aí uma estabilidade maior. Eu imagino que vai ser mais estável, né? Foi só uma partida, mas eu acredito que o Atlético vai ser mais consistente esse ano. Sendo mais consistente, a gente talvez não passe perigo de ser rebaixado de novo nesse ano de 2025, o que já é uma vitória depois desse início conturbado de ano em que a diretoria novamente foi horrível, várias decisões ruins e essa demora inacreditável para contratar reforços, o que já deixa o trabalho do Cuca um pouco mais difícil, mas essa partida nos deu aí um norte, né? Mostrou claramente quais são os defeitos do time e onde ele precisa melhorar. É a falta de velocidade e a consistência defensiva, são 2 coisas que o time pecou muito ano passado e que continua se mostrando, né? Já que o jogo contra o Cruzeiro basicamente é o time do ano passado, e vamos ver se com as chegadas dos novos reforços esses problemas se resolvem ou se amenizam, né? Fiquei feliz, como eu disse anteriormente, o Cuca também percebeu que a falta de velocidade é um problema do time, então eu tenho assim muita confiança de que ele vai tentar resolver esses problemas. Sobre a última coisa, sobre o reforço, o Natanael, eu vi ele jogando só um pouquinho, né? Que eu assisti só os primeiros 15 minutos do segundo tempo. Parece um jogador aí que vai conseguir ajudar a gente nesse ano. Eu acho que ele tem um potencial. Vamos ver se ele consegue aí brilhar com a camisa do Atlético esse ano. É só isso, pessoal. Infelizmente eu não assisti a partida contra o Aimorés, então não vou fazer nenhum comentário sobre essa partida, mas
Agora esse é o primeiro episódio que eu faço em que eu estou um pouco mais otimista do que nos episódios passados, né? Mas vamos ver aí, eu acredito que o Atlético, pelo menos no Campeonato Mineiro aí, a gente tem alguma chance aí de conquistar. Então é só isso, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night!